Paz do Senhor, igreja. Nossa, vocês não tomaram café, não? De novo, paz do Senhor, igreja. Ah, melhorou. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Nós iniciamos, os domingos pela manhã. Não era uma prática da igreja profética, então é um culto bem recente. E eu sempre quis fazer o culto no domingo de manhã. Eu acho até preguei sobre isso na quarta-feira, e eu acho um culto que você está com a cabeça assim bem levinha para receber as direções da semana. Vocês sentem para cá, para mim não ficar virando para aí. E a cada domingo da manhã, durante o mês, a gente vai receber a direção e a gente vai trabalhar sobre aquele tema como temas de estudos. E o pastor já começou o tema caverna no domingo de manhã, e eu vou dar continuidade. Ele falou sobre Davi no domingo passado, se eu não me engano, E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Elias e fazer algumas retomadas em relação a Davi também. Então vamos ler uma passagem bem conhecida. Todo mundo em algum momento já ouviu falar o momento em que Elias foge de Jezabel e se abriga dentro de uma caverna. Então vamos ler aqui. Capítulo 19, versículo 1. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a esta hora, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Versículo 3. Elias ficou com... Repitam. Elias ficou com... Vocês não estão acompanhando a Bíblia de você, não? Só? O irmão aqui perdido. Vamos ajudar o irmão. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3. Eu já estou no 3. Elias ficou com o quê, gente? Medo. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de quê? Morrer. E orou pedindo isso. Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. E Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre as pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus, Horebe. Versículo 9. Ali ele entrou numa onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque o filho de Israel deixara a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram até os teus profetas. Só ficou eu e eles estão querendo tirar minha vida. Então Deus disse, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes, quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto,
mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som suave, como um sussurro. E foi quando Elias ouviu isso e cobriu o seu rosto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que está fazendo aqui Elias? Amém? Então vamos começar a entender a história de Elias. Primeiro, a Bíblia nos conta que Elias fugiu com medo de quem? Jezabel. Ele matou os profetas, e aí Jezabel prometeu que ia fazer com ele a mesma coisa que ele tinha feito com os profetas. E aí ele foi com medo, fugiu, achou um zimbro, deitou embaixo desse zimbro, dormiu um pouquinho, aí o anjo foi lá, entregou um pão com água para ele, e ele correu 40 dias e 40 noites. E depois, cansado, entrou aonde? Em uma caverna. A gente vê nessa passagem alguns pontos importantes. Primeiro, a respeito de como Elias estava fisicamente e emocionalmente. E aqui entra o ponto para a gente entender por que foi tão importante ele entrar na caverna. Primeiro, o que a gente viu? Ele fugiu por causa de medo. Só que aí ele andou 40 dias e 40 noites. Alguém aqui já caminhou pelo menos o dia inteiro, sem parar? Ninguém? Você? Em que situação que você caminhou, professor? Trabalhando o dia inteiro, ele caminhando, entregando panfleto. Eu já fiz uma caminhada de 38 horas, sem parar. Na época em que eu era católica, tinha muito essa época de essas procissões, né? E eu era do interior do Pará, e essas procissões são muito fortes lá. E aí tinha uma caminhada que você saía de uma cidade para outra. E aí você saía às 6 horas da tarde, e só chegava no outro dia, 9 horas da manhã, na outra cidade. E eu fiz essa caminhada. Eu passei 3 dias de cama. 36 horas eu caminhei. Quantos dias Elias caminhou? 40 dias. Eu caminhei 36 horas, querida. Eu fiquei 3 dias de cama. Imagina se eu tivesse caminhado 40 dias e 40 noites. Eu tinha sido hospitalizada. Aí Elias, numa exaustão física, entra onde? Na caverna. E tem muita gente que usa esse texto bíblico para dizer que Elias estava num estado de incapacidade, que Elias estava sofrendo. Vamos primeiro analisar. Elias primeiro estava exausto fisicamente. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Então havia uma exaustão no corpo de Elias, físico, fisiológico, que demandava que ele parasse e descansasse. Vamos entender. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente entra numa caverna e não é por questões emocionais, é porque a gente está esgotado. O corpo pede por descanso. Não é um cansaço mental, não são atribuições emocionais, é porque, eu sempre falo isso no consultório. Gente, o nosso corpo, ele funciona igualzinho uma máquina. E eu falo para os homens, é igualzinho um carro, porque a analogia fica mais... Você tira um carro 0 quilômetro da loja, é igual a gente quando nasce. A gente é um bebê 0 quilômetro, carrinho novo, acabou de sair da fábrica, aquele cheirinho de novo. É igual recém-nascido. E aí você vai andando e as quilometragens vão aumentando, esse motor começa a desgastar, começa a vir manutenção, troca de pneu, troca de óleo, começa a vir uns barulhos estranhos no motor, na roda, carro batendo. É o corpo que vai entrando em desgaste. Normal. Isso é normal. Então vamos normalizar primeiro de tudo. Cansaço físico, querido. Se você... Existe uma filosofia na internet de acorde às 5 horas da manhã, tome um banho gelado, seja imparável, enquanto outros dormem, você está lá trabalhando.
Gente, isso vai levar as pessoas a uma exaustão física. Primeiro, quem prega isso não entende como o corpo humano funciona. Existem cronótipos. Tem pessoas que acordam 5 horas da manhã e acorda feliz. É o cronótipo dela. Eu, se me acordar às 5 horas da manhã, eu vou orar para Jesus te levar. Odeio acordar cedo. Odeio. Por isso que eu saí dos plantões, porque eu não suportava acordar às 5:30 da manhã. Então, são cronótipos. E aí, se você pega uma pessoa que não tem cronótipo para acordar cedo e diz para ela, acorde 5 horas da manhã, trabalhe enquanto os outros dormem. Eu não dou 6 meses para essa pessoa entrar em exaustão física. E parar. O corpo dela vai parar ela. Não são as circunstâncias, não foi o diabo que se levantou. É o corpo humano. Vai parar. Então, primeiro entendemos, nós temos um corpo que nós precisamos conhecê-lo para a gente extrair o melhor dele. Então, respeite o seu corpo. Se você não é o perfil de correr 5 quilômetros, não me inventa de correr 5 quilômetros, querido. Vai puxar ferro numa academia. Mas precisamos manter o funcionamento do nosso corpo. Então, a gente vê que Elias precisou ser parado pelo seu próprio corpo, pela exaustão física. Mas aí aconteceram outras questões. No versículo 3, quem está com a Bíblia aberta aí? Versículo 3 começa a falar das questões emocionais de Elias. Elias ficou com o quê? Medo. E levantou-se para salvar a sua vida. Vamos falar um pouquinho da questão emocional. Principal resposta de trauma na alma. Qual é? Fuga. Não gosto. Em algum momento da minha vida, na infância, eu presenciei uma briga entre meus pais e minha mãe. Ele acabou sendo violento com a minha mãe. Aquilo gerou um trauma na minha vida. E aí, todas as vezes em que eu presencio algum tipo de briga que conecta a minha alma com aquilo, qual é a primeira mecanismo do meu cérebro? Fuja desse lugar. Por que tem gente que foge de briga? Ah, não, pastor, eu não gosto não é meu perfil enfrentar desentendimentos. Às vezes tem algum trauma e é como o nosso cérebro funciona. Tudo em que você foge é um mecanismo de proteção do seu cérebro. Não gosto de briga. Minha mulher começou a brigar comigo. A Érica acordou um dia, querendo levar logo o Tiago para o céu. E aí ela fica o dia todo. Blá, 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 blá. O Tiago faz o quê? Foge. Porque ele não quer conflito. Porque dentro dele, em algum momento, o conflito para ele é algo ruim, é um trauma. Então eu fujo. Foi exatamente o que Elias fez. Ele ficou com medo e ele fez o quê? Fugiu. E nós fazemos isso direto. Com qualquer coisa que nos amedronta. Questão profissional. Surgiu uma nova porta de emprego. Surgiu uma porta melhor na minha empresa. Surgiu uma oportunidade que vai me tirar da minha zona de conforto. A maioria de nós vai tentar fugir daquilo, em vez de enfrentar. Por quê? Porque o nosso cérebro sempre vai querer nos proteger. E algo que ele não conhece gera dúvida. E aí ele vai, não, vai não. E aí começa aqueles pensamentos, não vai não. Você não sabe o que tem do outro lado da porta. Você não sabe o que pode acontecer. Aqui já está o certo. Não troque pelo duvidoso. Não vá. Fuja disso. Fuja. Eu estou passando por isso. Nesse exato momento. O consultório que eu divido com uma outra profissional. Porque eu não vou todos os dias. E aí a gente divide o consultório. E aí o que aconteceu? Ela engravidou. Aí ela me avisou, Denise, em dezembro eu vou precisar sair do consultório porque eu vou ter meu bebê. Eu fiquei, sangue de Jesus tem poder. Eu entrei em desespero. Porque para mim é algo novo, vai dobrar o meu gasto, porque eu dividia no meio os gastos do consultório com ela.
vai dobrar o meu gasto, e eu passei já a semana inteira pensando aqui comigo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E eu chamava o Verediano, vamos reunir aqui, Verediano, porque a gente tem que montar alguma estratégia, Verediano, porque a menina vai sair, Verediano, vai ficar só eu, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para arcar com tudo isso. Aí ele ficou assim, calma, Deus vai prover. Eu olhei assim para a cara dele. Deus vai prover. Aí eu disse, amor, a gente está em outubro, Deus tem que prover até o dia 3 de dezembro. Ele, calma, Deus vai prover. A gente vai, aquela calma assim. A gente vai sentar e vamos bolar uma estratégia. Eu já estou orando na madrugada. Eu disse, eu também, Deus não falou nada a respeito disso. Ele, calma, Deus já falou comigo. Então, qual é o meu pensamento a semana inteira? Era dizer para a menina lá, não, eu também não vou ficar não. Eu vou procurar outro lugar mais barato. O medo nos paralisa. E faz com que a gente perca grandes oportunidades. Porque eu não esqueci, quando eu sentei com o Verediano, que eu falei assim, eu estava imaginando assim, não, o Verediano vai dizer assim, não, amor, vamos realmente, vai ficar muito pesado, vamos atrás de outro consultório. Eu já estava esperando isso dele. Vamos atrás de outro consultório, vamos procurar, já estou aqui na internet, olhando. E aí ele olha para mim e diz assim, resposta das minhas orações. Eu digo, o quê? Como resposta das suas orações, querido, vai dobrar o nosso gasto. E eu lembrei na hora de Elias. Elias, diante do medo, ele fugiu e eu estava querendo fazer a mesma coisa que o Elias. E aí precisou o Verediano abrir a minha mente e dizer assim, isso é a resposta que a gente estava precisando. Para a gente botar novos projetos. E ó, a mente, pega isso. Para a gente botar novos projetos, para a gente colocar novos empreendimentos, e você ocupar os outros horários que a outra funcionária ocupava. Você tem que olhar por esse lado. E é isso que eu quero trazer hoje para você. Às vezes o medo nos paralisa e a gente perde uma grande oportunidade de crescer. Às vezes na tua questão espiritual, Deus está lá querendo te empurrar para você fazer alguma coisa. Teu pastor te chama para uma oportunidade e você está o tempo todo fugindo. Não quero, não dou conta. Não vou conseguir. Esse ser humaninho. Ela chegou aqui hoje, aí eu falei assim, Sara, você vai abrir o culto. Falei 5 minutos antes do culto começar. Aí ela, meu Deus, você nem me preparou. Eu disse, é só ler um versículo e orar com o povo. Então, o medo nos paralisa. Não deixe o medo te paralisar e você perder uma grande oportunidade de crescer. Olha o crescimento que Elias teve. Então tá, ele foi. Correu lá os 40 dias e 40 noites. E lá no versículo 9, o que diz? Ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite. E olha só isso aqui. Eis que a palavra do Senhor veio a ele. Toda vez, eu cresci, eu tenho mais de 20 anos de evangelho. E eu cresci no evangelho ouvindo que caverna era lugar de você se esconder. Cresci. Todo mundo que vinha falava de Elias e a caverna, dizia que ele foi lá para se esconder. E ele foi. Só que quando eu estudo sobre a caverna e Elias, a única coisa que salta na minha mente é isso. Na hora que Elias entrou na caverna, o que veio sobre ele? A palavra do Senhor. Então, em vez de ser um lugar de escuridão, um lugar onde eu vou me esconder, foi o lugar onde Deus falou com ele. Foi o lugar onde ele ouviu a voz do Senhor. Então, eu lembro que eu sempre ouvia os crentes falando, né? Ei, fulano está na caverna. Ciclano entrou na caverna. Beltrano se escondeu na caverna. E a sensação que eu tinha era que era algo ruim. Só que, o que eu quero que vocês entendam? Deleta isso, caverna não é algo ruim.
Caverna pode ser algo ruim se você não conseguir dar lugar à voz do Senhor. Se você ignorar a voz do Senhor. E é aqui que eu entro. Porque tem coisas na nossa vida que são tão paralisantes, que mesmo ouvindo a voz do Senhor, a gente não tem coragem de dar um passo. Tem coisa que nos prende tanto, que mesmo a gente ouvindo, mesmo Deus falando, sai dessa caverna, sai dessa fusão emocional, sai desse lugar onde você está. Eu quero te mostrar lugares altos, eu quero te levar para lugares altos. Mesmo assim, a gente ouvindo, a gente ainda fica e permanece na caverna. Mesmo Deus quase chutando a gente, sai daí que eu quero te mostrar algo melhor. A gente ainda fica lá, não, eu estou aqui na caverna. Ah, porque eu estou sofrendo tanto. Ah, porque isso me martirizou de uma forma tão pesada. Ah, porque foi tão difícil, foi tão sofrido. E Deus está lá, manda anjo, manda o profeta, falar isso, falar tudo acerca do futuro. E a pessoa está lá, não, porque cultivando um sofrimento do qual Deus quer nos libertar. Eu não vou entrar muito nessa questão de temperamento, mas dá para a gente puxar um pouquinho sobre isso. Existem temperamentos, todo mundo já ouviu falar, né? Dos 4 temperamentos: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Tem pessoas que são tendenciosas a cultivar esses sentimentos depressivos, esses sentimentos de incapacidade, de eu não posso, eu não dou conta. Mas basicamente o temperamento melancólico. O colérico já é do tipo, veio algo para tentar me derrubar, sai daqui que eu vou passar por cima. Esse é o perfil do colérico. E o melancólico é mais isso, nossa, me feriu tanto, eu sofri tanto. É tipo Elias, olha o que Elias fala, eu olho assim, eu digo, meu Deus, o melancólico. Olha o que ele diz quando Deus falou com ele. Só fiquei eu e eles ainda estão querendo me matar. Deus mostra para ele, meu querido, não tem só você não. Tem dezenas de outros profetas, acorda para a vida, mas eu quero te usar. Você está entendendo? E aí acontece algo na nossa vida, e eu não estou, presta atenção, eu não estou menosprezando as coisas ruins que acontecem. Mas o que eu quero é que você olhe por outra ótica, porque foi o que Deus mostrou para Elias. Elias estava focado só no problema. Querem me matar, só ficou eu. Ninguém está te honrando nessa terra e eu sou o único que estou te honrando. E aí Deus pega a cabeça de Elias, calma, deixa eu te mostrar esse outro lado. Não é só você não, tem outros profetas. O que eu quero fazer através da tua vida, você precisa sair desse lugar. Então o que eu quero que você entenda é que Deus não nos fez para ficarmos cultivando e paralisado em meio às emoções negativas. Elas virão. A gente está vendo aqui. Gente, Elias usadíssimo, orou, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto. Se a gente fosse estudar a vida de Elias, a gente vê grandes feitos que esse homem fez. Mas as suas emoções estavam prontas para paralisá-lo. Se ele desse ouvido e cultivasse aquilo dentro dele. Então eu brinco o seguinte, lá em casa, só é permitido 24 horas de qualquer sintoma negativo. Emoções, tá? Não estou falando de doença. Então 24 horas, ok. Tem dias que o verediano não está bem. E aí ele acorda com aqueles sentimentos ruins e tal, e aí eu dou espaço para ele, 24 horas. Passou disso, não dá mais, não dá para você cultivar aquilo. Eu nunca esqueci da virada dos 39 para 40 anos dele. Eu não sei como isso é na vida de um homem, mas para ele foi algo devastador. Parece que ele estava entrando assim no centenário, que ele tinha envelhecido 50 anos numa virada de 24 horas do dia. E aí, eu animada, né? Nossa, você está fazendo 40 anos hoje. Acho que ele vai assistir isso aqui depois. Você está fazendo 40 anos hoje, vamos comemorar. Aí ele assim no computador.
40 anos, eu estou velho. E eu animada, nossa, vamos fazer uma festa, vamos fazer um bolo. Aniversário seu, 40 anos, ninguém faz 40 anos uma vez só. Qualquer idade, né? E ele lá, não sei o quê, 40 anos e eu estou velho. E não sei o quê, e eu não fiz isso na minha vida, e eu não fiz aquilo, e blá, blá, blá. E aquele sentimento, né? Isso era 8 horas da manhã. Deu meio-dia, a mesma coisa. E não sei o quê, aquele sentimento. Deu 3 horas da tarde. Eu cheguei aqui com ele, igual você está aí, Carlos, sentado. Disse assim: levanta, meu irmão, que você virou ano. Você é homem de Deus. Bora, levanta dessa cadeira. Você tem que comemorar, porque você é homem ungido. Mesmo sendo 40. E aquilo despertou nele para um novo momento. Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: as tuas emoções vão te pregar peça. As tuas emoções vão querer te paralisar. As tuas emoções vão querer impedir os projetos de Deus na sua vida. As tuas emoções vão querer te deixar exatamente aonde você está. As tuas emoções não vão querer que você avance. Os medos, as inseguranças, as angústias vão querer que você fique exatamente onde você está. Mas, assim como Deus se apresentou a Elias no momento da sua caverna, eu creio que Deus também se apresenta a cada um de nós quando a gente está assim. Só que a gente precisa dar voz ao ouvido, a voz do Senhor. Ouvir e realmente seguir. Olha só o que aconteceu no versículo 11. Então foi-lhe dito, isso o Senhor dizendo: sai daí e fique diante do Senhor. Elias passou por tudo isso, o Senhor falou com ele, e o Senhor literalmente chutou ele de dentro da caverna. Eu espero que não seja necessário que Jesus, que os anjos, que Deus precise chutar nenhum de nós de dentro da caverna. E para isso, o meu conselho é que você estabeleça um limite. Que você entenda que você é ser humano, que você entenda que vem o dia mau, ele está prescrito na Bíblia. Que você entenda que vem o dia mau, mas que você não pode permanecer no dia mau. Dê um prazo de validade. Veio o dia mau, ok, eu vou viver meu dia mau. Mas ele tem que durar um prazo determinado. Lá em casa é 24 horas, eu não sei como que são as tuas emoções. Eu não sei se você consegue se erguer rápido, eu não sei se você demora um pouco mais, eu não sei se você precisa de 48 horas, de 72 horas, eu não sei se você precisa de um jejum, eu não sei se você precisa de uma oração. Mas o que eu quero que você entenda é que o teu cérebro vai o tempo inteiro querer te manter exatamente onde você está. Mas Deus tem lugares altos para cada um de nós. Deus tem projetos para cada um de nós. Entenda que você não é qualquer um, que você não nasceu para ser somente uma pessoa comum. E se você está sendo uma pessoa comum, não aceite, saia dessa caverna. Saia dessa caverna, porque Deus tem preparado sim lugares altos para cada um de nós. E se a gente está parado em um lugar que não nos joga, que não nos impulsiona, é porque você está na caverna. É porque você precisa sair dela. Amém? Vamos levantar? Você consegue fazer um fundo musical? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e você vai pensar em o que é que tem te colocado dentro da caverna. É o seu casamento? É a vida profissional? É a tua vida espiritual? É o relacionamento seu com os seus pais? É o seu relacionamento com os seus filhos? É alguma coisa que aconteceu nessa semana? Algum desentendimento? O que é que tem te paralisado? O que é que tem deixado você com medo, aflito, angustiado, sem querer avançar? Eu quero que você comece a imaginar e comece a colocar isso diante do Senhor. Senhor,
eu te apresento, meu Pai, cada filho e cada filha tua que está aqui, Senhor. Deus, são pessoas preciosíssimas para o Senhor, são pessoas preciosíssimas para a nossa igreja. E eu te peço, Espírito Santo, assim como tu falaste profundamente comigo essa semana, que eu não posso ficar dentro dessa caverna, eu não posso ter medo, eu não posso ser paralisada, eu não posso viver nessa angústia, eu não posso achar que eu não dou conta, que eu não consigo, porque eu sou filha tua. Nós somos filhos teus e nós precisamos entender que nós fomos separados, que nós somos geração eleita, que nós somos sacerdócio real, que nós podemos alcançar tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Não deixa o medo nos paralisar. Não deixa as coisas da nossa cabeça nos paralisar, os pensamentos que tentam nos colocar para baixo, os pensamentos que tentam nos colocar para trás, os pensamentos que nos impedem de avançar, Senhor. Nós lançamos por terra hoje, meu Pai. Tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos impede de avançar, de impulsionar, de seguir os teus propósitos, de seguir os teus caminhos, de ir aonde o Senhor projetou para cada um de nós. Senhor, eu coloco diante de ti, meu Pai, a minha vida. E eu te peço, Senhor, não deixa que as minhas emoções, não deixa que os meus medos me paralisem. Faça com que a minha mente acredite que o Senhor pode sim me lançar em lugares altos. Faça com que cada um de nós acredite no futuro brilhante e próspero que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora você vai dizer bem alto junto comigo: eu vou sair dessa caverna. Eu vou dar ouvidos à voz do Senhor. Amém. Glória a Deus.